A graça e a paz do Senhor Jesus. Cumprimentamos também os queridos irmãos que nos acompanham, tanto pelo canal da igreja no YouTube, quanto pelo meu canal, Joselito Sena, e também pela rádio Conexão Web. Então, estamos transmitindo o culto desta noite através desses três canais, dois do YouTube e um da rádio Conexão. Cumprimentamos também a todos os ouvintes da Rádio Conexão. Deus abençoe a cada um onde se encontrar neste momento e que a graça do Senhor Jesus seja sobre cada irmão que nos acompanha neste culto. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé e vamos orar, vamos buscar a direção e a inspiração de Deus para o culto que lhe vamos prestar nesta noite. Querido Deus, bendito e amoroso Pai, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de te cultuarmos. Que bênção, Senhor Deus, termos conhecido o Senhor, termos sido alcançados pela graça salvadora de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Te agradecemos, Pai Santo, pela presença do teu Espírito Santo conosco, por toda a proteção que tu nos dás, através também dos teus anjos, que recebem ordem de ti, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Como tu és bom, Senhor, como tu nos cumulas de bênçãos, e como tu cuidas de nós. Bendito seja o teu santo nome. Pedimos que tu fales ao nosso coração, Senhor, na mensagem, no culto desta noite, e que este culto, Senhor, seja de fato agradável ao Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Peço aos irmãos que permaneçam em pé. Convido os irmãos que nos assistem agora virtualmente para abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 4, e o versículo 23. Neste texto, Jesus está conversando com a mulher samaritana e entra uma questão religiosa, quando a mulher samaritana diz que os pais dela adoraram naquele monte, mas que os judeus diziam que era em Jerusalém o lugar da adoração. E aí Jesus diz: vós adorais o que não conheceis, o que não sabem, mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aí no versículo 23, Jesus diz essas palavras, nas quais vamos meditar nesta noite. Inclusive, eu passei esse texto bíblico hoje para os irmãos. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Que o Senhor nos ajude a compreender sua palavra. Amém? Podem sentar, irmãos. Irmãos em casa, todos que nos acompanham também através da Rádio Conexão. Este versículo nos sugere que Deus procura adoradores. Não é isso que diz o versículo? Olha só. Mas vem a hora, e já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. Então, tem como título a reflexão desta noite: Procurados por Deus. E esta foi a mensagem que eu enviei para os irmãos também, aqueles que fazem parte da lista que eu envio mensagens diárias. Deus procura adoradores. Agora, neste versículo, cabe a gente fazer uma pergunta. Por que Deus procura adoradores? O que Jesus disse que chegou? Chegou o quê? A hora. Olha só. Como é impressionante. Jesus dizendo: olha, chegou a hora em que Deus está procurando adoradores.
É claro que Jesus estava dizendo aquilo para a mulher samaritana, porque era uma oportunidade dos samaritanos conhecerem Jesus, até mesmo porque uma das separações, um dos motivos que levaram Israel a se estranhar com os samaritanos, levaram os judeus a se estranharem com os samaritanos, porque os samaritanos, eles adotaram o culto a Baal. E eles, inclusive, Jeroboão, filho de Nebate, ele fez 2 bezerros lá em Samaria, colocou um em Berseba e outro em Dan, e em Samaria ficou sendo a capital do povo do norte. E o culto, não só aqueles bezerros de ouro, mas ao culto a Baal se alastrou. Tanto que quando nós vamos encontrar Elias, lá no capítulo 18, levando aquela mensagem e convocando o rei para chamar também os adoradores de Baal, era lá em Israel, lá entre os samaritanos. A capital de Israel era Samaria. Então, Samaria se tornou o símbolo da adoração a deuses falsos. E aí Jesus diz para a mulher samaritana: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha, Jesus deixa claro aí de onde viria, e no caso de onde vem, a salvação, porque ele estava presente. Ele era a salvação. Tanto que quando a mulher disse, eu sei que o Messias virá, o que ele diz? Sou eu que falo contigo. Eu sou o Salvador. Eu sou o Messias, o Salvador. E aí Jesus disse, olha, este é o momento de vocês decidirem a quem vocês querem adorar. Esse é o sentido que Jesus diz. Então, essa mensagem, ela é transmitida, é trazida para nós também. Quando que é o tempo em que Deus procura adoradores? Agora. Chegou a hora. Sempre que nós temos a oportunidade de ouvir a palavra, aquela é a hora da gente adorar a Deus. Então, nesta noite, neste momento, cada um de nós deve colocar no coração que chegou a hora de adorarmos a Deus. Deus procura adoradores porque chegou a hora. Mas a hora vem e já chegou, diz Jesus. Então, o que é que isso significa? Não perca mais tempo. Não deixe passar desta hora, deste momento. E aí, na mensagem que eu transmiti aos irmãos, no final eu digo, quem vai se apresentar como esse adorador a quem Deus procura? A segunda lição que tiramos desse texto é que Deus procura adoradores verdadeiros. Porque, vejam só, mesmo nós, isso acontecia com os judeus também, nós podemos estar adorando a Deus, mas não uma adoração como é que Deus deseja. Não uma adoração de verdade. É aquela adoração meramente ritual, para cumprir uma tabela, cumprir uma obrigação. Mas o que Deus quer? Deus quer que nós sejamos verdadeiros em nossa adoração. Então, sempre que formos cultuar a Deus, que formos adorar a Deus, precisamos perguntar, esta minha adoração está sendo verdadeira? Se ela estiver sendo verdadeira, então Deus está procurando esse tipo de adoração. Porque Deus procura adoradores verdadeiros. Por quê? Existe muita gente que tem uma adoração falsa, que tem uma adoração para impressionar, para causar admiração, para que as pessoas digam, oh, mas como ele adora a Deus, né? Não era assim que os fariseus faziam? Eles ficavam no meio da rua com as mãos levantadas. Eles andavam os fariseus, até de olhos fechados. Então, Jesus caracteriza isso como uma adoração falsa. Então, a adoração verdadeira é aquela adoração que
parte do coração. Por isso que Jesus vai dizer, todo o seu culto é para que ele seja enaltecido, para que ele seja reconhecido. Isso é uma tentação muito grande. Eu já ouvi muitos pregadores compartilharem isso, eu pessoalmente sinto isso, que meio que a gente procura assim, uma aprovação das pessoas, uma admiração das pessoas pelo culto que a gente está prestando a Deus. Que as pessoas digam, oh, mas aquele pastor, né? Aquele pregador, não é? É uma tentação muito grande que a pessoa que está conduzindo uma adoração, ela é submetida. E aí a gente precisa ter muito cuidado, estar sempre se avaliando para ver se a gente está sendo sincero na adoração da gente. E que adoram o Pai, e não a nós mesmos. A quem ou para quem nós estamos buscando adoração? Ok. Aí no versículo, diz que Deus procura adoradores que adorem o Pai em quê? Em espírito. Eu não sei se em alguma das Bíblias dos irmãos, espírito está em letra maiúscula, mas no original e nas traduções que eu vi, é letra minúscula. Porque às vezes a gente pensa, né, que é adoração no Espírito Santo. Não, aí está dizendo no espírito mesmo do ser humano. A sua está no minúsculo também? Ok. É adoração em que a gente faz um exame introspectivo e que leva a nossa reflexão para o nosso espírito. É muito importante nós compreendermos isso pelo seguinte. Através do nosso espírito é que nós nos comunicamos com Deus, sabiam? Deus se comunica conosco através do nosso espírito. Por que que uma pessoa que não é crente não tem comunicação com Deus? Porque o espírito dela está morto. Entenderam? O espírito dela está morto. Quando esta pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo vem e gera um novo espírito, porque aquele morreu. A pessoa tem um espírito, tá? Só que aquele espírito está separado de Deus, está morto. Ele não tem mais como se comunicar, ele está condenado. Então, quando uma pessoa se converte, o Espírito Santo gera um espírito novo, uma nova pessoa. Então, é através desse espírito agora que a gente se comunica com Deus, que Deus fala conosco. Mas nós temos também o quê? A alma. É muito interessante isso. Porque a alma é para a gente se relacionar uns com os outros. O espírito é um relacionamento vertical, tá? Nós com Deus. E a alma, o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções, é que a gente se comunica horizontalmente uns com os outros. Então, Deus fala ao nosso espírito e, através das nossas emoções, nós nos comunicamos uns com os outros. Não que a gente não possa se comunicar com Deus através das emoções, claro, porque a gente, ao ser tocado pelo Espírito, as emoções também podem afluir, podem vir à tona. Mas o modo como Deus fala é através do nosso Espírito. É o meio de nos comunicarmos com Deus. Por isso que Jesus diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito. Por quê? Porque tem gente que quer adorar a Deus só com as emoções. Tem gente que pensa que adorar a Deus é com as emoções. Aí tem gente que pensa que tem que pular, tem gente que pensa que tem que se jogar no chão, tem gente que pensa que tem que gritar. Então, não é isso que vai conectar você com Deus. O que é conectado você com Deus é o seu espírito. Agora, claro, como nós não somos somente espírito, nós somos também alma e somos corpo, então termina havendo uma abrangência
nesse relacionamento nosso com Deus, que aí sim, as emoções também, como eu disse, elas terminam vindo, terminam aparecendo. Mas não são as emoções a garantia de que nós estamos conectados com Deus. Por isso que tem gente que entra em êxtase, gente perde o senso crítico, as emoções são todas abaladas, mas não quer dizer que isso é comunicação com Deus. A comunicação com Deus é feita através do Espírito. O que eu quero dizer? Você pode ter uma comunicação com Deus só através do Espírito e não ter nenhuma dessas reações. Agora, você pode ter todas essas reações e não ter nenhuma comunicação com Deus. Por isso que aqui Jesus quer e ele chama a atenção para que a adoração a Deus seja em espírito e também em verdade. Em espírito e em verdade. Porque, né, a gente pode, junto com o espírito, querer levar mentira junto, olha só. Né? É um terreno extremamente sutil no sentido de ser, o limite dele não está muito delineado, não haver muita delimitação de onde é que acaba a ação do espírito e entra a ação das emoções. O que a gente tem que fazer? Ter cuidado. Ter cuidado para não extravasar as emoções e achar que aquilo é espiritual. Mas isso não impede que você extravase suas emoções. A gente pode chorar, a gente pode sorrir, tem tantas ações que a gente pode ter, né, no momento de agradecimento a Deus. Oh, Deus, que coisa boa, Senhor! E você sorrir com isso, você se alegrar com isso, não há erro. O que eu quero dizer é que isso não necessariamente não caracteriza uma oração espiritual, uma oração em espírito. Em espírito e em verdade. E eu coloquei que é uma adoração que é em espírito, mas que vem do recôndito da nossa alma, do mais profundo da nossa alma. Quando vem do recôndito da alma, aí essa alma está sofrendo o quê? Uma ação do espírito humano. Eu não estou falando do Espírito Santo. Está sofrendo uma ação do espírito humano que foi conectado com Deus. Ok? Porque há conexão do espírito com a alma e com o corpo. Né? Não tem como nós dizermos que estamos alegres sem ter nenhuma expressão corporal. Né? Então, não tem como desvincular. Tá? Ok, então vamos prosseguir. Então, já vimos a questão de adorar em espírito, é desconectar a mente das preocupações, das circunstâncias e elevar esse espírito. Ou como até o salmista diz, a ti, Senhor, eleva a minha alma. Alma aí no sentido de espírito. A ti, Senhor, eleva a minha alma. Então, elevar o seu espírito a Deus e fazer essa conexão espiritual. Então, é uma disciplina que a gente tem que ter. E que é difícil, às vezes. Né? A gente vai orar e a mente está saturada de tantas preocupações, de tantas coisas que nos cercam, e a gente conseguir fazer essa conexão com Deus. Então, adorar em espírito é desconectar a mente das preocupações, das circunstâncias e elevar a alma a Deus. Este é o tipo de adoração que agrada a Deus e Ele está procurando quem o adore desta forma. E a gente precisa refletir mais sobre o modo como a gente ora e como a gente adora a Deus. Você já experimentou passar um tempo sem pedir nada? Só adorando a Deus? Falando da majestade, da glória dele. De como, né, o Senhor é glorioso, é majestoso. Essa é uma maneira de louvá-lo, inclusive. Né? De quanto ele é eterno, de quanto ele é bom. Isso
a adoração e o louvor estão muito juntos, né? Muito, como também a gratidão. Mas quando a gratidão, você já vai especificar mais coisas que você recebeu. Sendo que no louvor e na adoração, você está falando do que Deus é. Está falando dos predicados de Deus. Ok? Então, este é o tipo de adoração que agrada a Deus. E Ele está procurando quem o adora desta forma. E volto a fazer a mesma pergunta que fiz. Você pode se apresentar? Quer dizer, você quer se oferecer, se apresentar como esse adorador? Eu quero voltar a compartilhar com os irmãos aquela experiência de Dwight L. Moody. Dwight L. Moody, ele era de uma família numerosa, tinha muitos irmãos, não sei se 13 ou 14 irmãos, era muita gente. E uma família assim, geralmente, não tem muitos recursos, né? Então, Dwight L. Moody, ele era conhecido como uma pessoa de origem muito pobre. E ele era americano, e um dia ele se converteu, aceitou Jesus como Salvador, porque alguém lhe falou do amor de Deus, e ele foi numa escola bíblica dominical, num dia chuvoso. E naquele dia, assim, que tinha pouca gente na igreja, e o pregador disse que o mundo ainda está para ver, ele usou essa frase, o mundo ainda está para ver o que Deus poderá fazer com um homem, com uma pessoa, inteiramente nas suas mãos. E aquela palavra caiu no coração de Moody. E ele disse, eu serei esse homem. Eu serei. E o Moody depois foi realmente uma pessoa que tocou multidões. As mensagens dele, irmão, não era mensagem rebuscada, não era mensagem com citações de textos no original, nem com requinte gramatical, não era uma mensagem filosófica, teológica, era uma mensagem direta. Direta ao povo, falando ao coração do povo. Impressionante como a igreja ficava superlotada. Onde Moody ia, as igrejas ficavam, os locais ficavam superlotados, estádios de futebol, e ele pregou fora dos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, ele promoveu grandes movimentos, avivamentos espirituais nesses países. E muitos outros, além de Inglaterra e Canadá, e outros países da Europa, né, além de Inglaterra, ele falou, foi um instrumento poderoso de Deus para pregar. Uma vez ele foi numa igreja assistir a um culto em que haveria um pregador muito famoso. Ele não era ainda famoso, né? E aí aconteceu alguma coisa com o pregador, e o pregador não pôde ir, e aquele pessoal de última hora assim, quem que a gente manda? Moody, né, já tinha pregado lá umas mensagens que eles gostavam, falaram assim, Moody, você pode pregar? Meus irmãos, Moody pregou uma semana inteira sobre João 3,16. Só sobre João 3,16. E cada dia a concorrência era maior para ouvi-lo. Ele tinha uma paixão tão grande pela evangelização que ele colocou no coração que ele nunca iria dormir sem falar de Jesus para uma pessoa. E então, um dia estava chovendo, ele saiu, ele se lembrou que não tinha falado de Jesus para ninguém naquele dia. Então ele saiu assim, tinha um homem com guarda-chuva, e falou, moço, eu posso pegar uma carona nesse seu guarda-chuva? Pode sim. Escuta, você já conhece Jesus como seu Senhor e Salvador? O homem falou, não é da sua conta. Mas aí ele foi conversando, e o homem começou a gostar da palavra dele, e aquele homem aceitou Jesus naquela noite. Um dia, ele chamou uma menina, um adolescente, falou, olha, eu queria que você fosse lá na igreja domingo, eu vou pregar, queria que você fosse me ouvir. Você vai? Ela disse, vou. E ela não foi.
Aí, quando é no outro dia, o Mude está andando na rua e vê a menina dispara na carreira. E ele pesava aí 110, 120 quilos, ele tinha um corpanzil, né? Então, ele saiu correndo atrás da menina. Deve ter sido uma figura quase interessante, né? A menina correndo, aquele brutamonte de homem correndo, e a menina correu e entrou em casa, ele subiu, entrou na casa da menina. A menina correu e entrou no quarto e não trancou a porta, ele entrou no quarto, a menina se escondeu debaixo da cama e puxou a menina pela perna. E falou, agora você vai aceitar Jesus como seu salvador, né? Então, era assim, era essa pessoa que tinha essas atitudes muito interessantes, e a menina aceitou Jesus mesmo, tá? Ele era muito cativante. Houve uma experiência dele da qual ele se arrependeu, assim, amargamente. Ele foi pregar numa fábrica e ele falou para aquelas pessoas ali na fábrica, ele disse, olha, eu vou dar para vocês uma semana para vocês aceitarem Jesus, vocês pensarem durante essa semana. Porque bem que ele estava sendo criticado porque ele fazia muito apelo. Então ele falou, a pessoa está me criticando, né? Eu vou dar uma chance, vou dizer para essas pessoas que elas terão uma semana para pensar. Só que naquela semana, houve um incêndio naquela fábrica e muitas pessoas morreram. E ele disse, por que eu fui dar mais uma semana de prazo para essas pessoas? Então, Moody foi assim, esse homem extraordinário, esse homem com coração na obra, e que dava gosto ouvi-lo. E ele fundou escolas, ele criou uma igreja muito forte lá nos Estados Unidos. Depois que ele morreu, em homenagem a ele, essa igreja foi chamada de Igreja Moody, não da parte dele que ele quisesse isso. Mas é assim, irmãos, quer dizer, ele falou, olha, eu vou ser esse homem que vocês estão dizendo que o mundo ainda está para ver o que Deus poderá fazer através de um homem totalmente nas mãos dele. Então, irmãos, que a gente possa nessa noite também dizer, Deus, eu quero ser essa pessoa, uma pessoa que é usada pelo Senhor, que faça diferença, essa pessoa que faça diferença no mundo em que nós estamos e que possa ser um instrumento de Deus, né, para levar pessoas a Cristo, e seja um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora. Então, meu irmão, minha irmã, vamos ter um momento de oração, pedindo para que Deus nos faça deste modo, convido a congregação a orar silenciosamente, os irmãos que nos acompanham também poderão orar agora silenciosamente, pedindo para Deus fazer de cada um de nós a pessoa que vai mudar o mundo pela instrumentalidade, pela ação de Deus. Depois eu vou orar em voz alta. Deus, nosso Pai, sempre Tu levantaste um homem, uma mulher, muitas vezes um menino, uma menina, para fazer diferença no lugar onde ela estava e para proclamar o Teu poder, a Tua glória. Ó Deus, o apóstolo Paulo disse que fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual ele era a pessoa principal. E nós também queremos dizer isto, Senhor, e reconhecemos que somos pecadores, mas nós cremos na Tua graça através do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, reconhecemos que a cada manhã Tu renovas as Tuas misericórdias sobre nós e nos dá novas oportunidades. Fala, Senhor, ao nosso coração e usa-nos para a Tua glória, para o Teu reino, porque a Tua palavra diz que Tu estás procurando adoradores agora, não é amanhã nem depois, não é decisão para a gente deixar para outro dia. Isso possa começar em nossas vidas, Senhor, agora, como é o Teu desejo,
É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.